Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos resolver algumas situações envolvendo números primos. Questão 1. Use o crivo de Eratóstenes para responder as questões. Aqui nós temos um crivo de Eratóstenes que consiste em uma tábua onde são listados os números primos, tá? Nesse caso fizemos de 1 até 50. Estes que estão riscados em amarelo são os números que não são primos, tá bom? E aqueles que não estão riscados são os números primos. Item A. Quantos são os números primos menores que 50? Então, através do crivo, a gente pode listar e contar esses números. Nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. A gente só precisava contar, mas eu listei aqui através do crivo. Então aqui observe que nós temos 15 números primos menores que 50. Então a resposta é 15. Item B. Uma vila teve casas numeradas de 30 a 50. Quantas foram numeradas com números primos? Então nós precisamos quantificar quantos números primos existem de 30 até 50. Observem aqui através da lista criada no item A. Entre 30 e 50 existem 5 números primos, o 31, 37, 41, 43 e 47. Então, de 30 a 50, 5 casas foram numeradas com números primos. Item C. Em qual século estamos? O número que representa esse século é o número primo? Nós estamos no século 21, correto? 21 é um número primo? Não, 21 não é um número primo, porque ele possui mais de 2 divisores naturais, além do 1 e dele mesmo. 21 ele dá para dividir por 3 e por 7, além do 1 dele mesmo. Como ele possui mais de 2 divisores naturais, ele não é considerado um número primo. Por isso que está riscado aqui no crivo de Eratóstenes. Tá? A resposta é 21 não é primo. A resposta para complementar. Vamos agora para a questão de número 2. Em um torneio de futebol, uma equipe somou 91 pontos no final do campeonato. O número que aparece na informação é um número primo? Lembrando que para que um número seja primo, ele precisa ter apenas 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então, para a gente saber se 91 é primo, convém aplicarmos os critérios de divisibilidade. Por 2, por 3, por 5, etc. Tá bom? 91 não é divisível por 2. Lembrando que 2 é o primeiro número primo, né? Porque ele é um número ímpar aqui, ó. 91 é ímpar. Não dá para dividir por 2. Também não dá para dividir por 3. Porque a soma dos algarismos dá igual a 10 e 10 não é um número divisível por 3. Também não dá para dividir por 5. Para dar para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Aí a gente vai tentar agora pelo próximo número primo, que é o 7. Olha o que acontece quando a gente divide 91 por 7. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7 e sobra 2. Baixamos o próximo número, ficou 21. 21 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Veja que o resto foi 0, a divisão deu exata. Então significa que 91 é divisível por 7, ou seja, ele possui mais de 2 divisores naturais.
O 7 é um desses divisores. Logo, 91 não é um número primo, pois ele é divisível por 7, além do 1 dele próprio, tá? 91 não é um número primo. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Questão 3. Decomponha em fatores primos, ou seja, escreva a forma fatorada completa de. Então, nós temos aqui 8 itens e precisamos decompor esses números compostos em fatores primos. Para a gente decompor o número, a gente passa um tracinho aqui para indicar a decomposição, ok? E nós vamos dividir esse número pela sequência de números primos, iniciando pelo 2, claro. 48, como ele é um número par, ele é divisível por 2. E o resultado aqui vai dar 24. 24 continua sendo um número par, portanto, ele ainda dá para dividir por 2. Aí a gente repete aqui. E vai dar 12. O 12 continua sendo par, dá para dividir por 2 e vai dar 6. O 6 ainda dá para dividir por 2 e vai dar 3. E o 3 dá por 3 e vai dar 1. Então a gente finaliza quando chegamos no 1 como resultado. Nessa decomposição aqui, tá? Então, a decomposição do 48 em fatores primos é 48 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a decomposição do 48 em fatores primos. Ou ainda, se preferir, você pode transformar esse produto em uma potência com expoente. 4 vezes ele aparece, por isso o expoente 4. E essa é a nossa resposta do item A. Ok? Item B, 50. Vamos decompor 50 em fatores primos. A gente pode aqui fazer um traço para a decomposição do 50. 50 é um número par, notem isso. Então, a gente vai dividir ele por 2. 50 por 2 dá 25. 25 não é mais par. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. Será que 25 dá exato por 3? A gente vai saber isso aplicando o critério de divisibilidade. Se eu somar os algarismos 2 e 5, vai dar 7. Como 7 não dá a divisão exata por 3, então 25 também não dá. Aí o próximo número primo depois do 3 é o 5. 25 dá para dividir por 5? Dá sim. Vai dar 5, né? 5 dá para dividir por 5, vai dar 1. Aí a gente para aqui. A decomposição do 50 em fatores primos é igual a 2 vezes 5 vezes 5. Ou ainda 2 vezes 5 ao quadrado. Item C. Decomposição do 80. Vamos lá. 80 decomposto em fatores primos. 80 dá para dividir por 2. Vai dar 40 como resultado. 40 também dá para dividir por 2. Aí vai dar 20 o resultado. Essas continhas você pode fazer, tá? Fazer os cálculos. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí o 5 só dá para dividir por ele mesmo, porque é um número primo, né? Aí a gente acaba aqui. A decomposição do 80 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Se você preferir, você pode aqui, ó, transformar esse valor aqui para potência, esse produto. 2 à quarta vezes 5. Vamos agora decompor o número 108. 108, vamos fazer a decomposição dele.
Como o 108 é par, a gente pode iniciar ele dividindo por 2 aqui. Ó. 108 por 2 dá 54. 54 continua sendo par, então a gente vai dividindo por 2. Dá 27. 27 não é mais divisível por 2, porque ele é ímpar. Aí a gente vai testar agora o critério do 3. 2 mais 7 dá 9. Como 9 é um múltiplo de 3, né, divisível por 3, então 27 dá para dividir por 3, e o resultado é 9. 9 dá por 3 vai dar 3, e 3 por 3 dá 1. A gente termina aqui. 108 decomposto em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você pode simplificar aqui escrevendo na forma de potência. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Agora façamos a decomposição do número 132. 132 decomposto em fatores primos. 132 é par, então dá para dividir por 2. Vai dar 66. 66 é par, dá para dividir por 2, dá 31. 31 é primo, pessoal, só dá para dividir por ele mesmo. 31 por 31 vai dar 1. Então, a decomposição do número 132 é 2 vezes 2 vezes 31. Ou ainda, 2 ao quadrado vezes 31. Ok? Agora, vamos fazer a decomposição do número 210. 210 é par, então dá para dividir por 2. Vai dar 105. 105 não é par, então não dá mais para dividir por 2. A gente vai testar o 3. Observem que se a gente somar 1 mais 0 mais 5 dá 6. Como 6 é um número divisível por 3, que dá divisão exata, então 105 também vai dar uma divisão exata. E o resultado é 35. 35 não dá mais para dividir por 3. Observem que se a gente somar 3 mais 5 vai dar 8, né? Então 35 dá para dividir por 5 e vai dar 7. E 7 é primo, só dá para dividir por ele mesmo e vai dar 1. A decomposição do 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Tá bem? Vamos decompor agora o número 234. O 234 é um número par, então dá para dividir por 2. Fazendo as contas, você vai encontrar 117. 117 não dá mais para dividir por 2, porque ele se tornou ímpar, né? Então, a gente vai testar o 3. 1 mais 1, 2, 2 mais 7, 9. Esse é o critério de divisibilidade por 3, né? Como 9 é um número divisível por 3, que dá divisão exata, então quer dizer que o 117 também vai dar. E o resultado aqui vai dar 39. 39 continua dando para dividir por 3. 3 mais 9 é 12, né? 39 por 3 vai dar 13. E o 13 é primo, só dá por ele mesmo. Então, dá 1 aqui e a gente finaliza. 234 em fatores primos. 234 em fatores primos é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 13. Ok? E por fim, vamos fazer a decomposição do 484. 484 é par, então dá para dividir por 2. Fazendo as contas, você vai encontrar 242, que continua sendo par, então a gente divide por 2 e vai dar 121. 121
Não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Esses primeiros números primos não são divisores de 121. O primeiro número primo que é divisor de 121 é o 11, tá? O 11. 121 por 11 vai dar 11. E 11 só dá para dividir por 11, pois é um número primo. Então aqui a gente para. A decomposição do 484, ela virou 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11. Isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. E assim a gente finaliza a terceira questão. Vamos para a nossa questão de número 4. Qual é a forma fatorada completa do número natural 1000? Para a gente saber isso, vamos fazer o mesmo processo utilizado anteriormente. A gente pode fazer esse tracinho, tá, para indicar a decomposição. Daí a gente vai decompor o número 1000. 1000 é um número par, então dá para dividir por 2. Daí você precisa calcular o resultado. 1000 dividido por 2, você pode fazer a continha lá e vai dar 500. 500 continua sendo par, então dá para dividir por 2. O resultado vai dar 250, que continua sendo par. Dividido por 2 dá 125. 125 não é mais par, portanto não vai dar para dividir por 2. Também não vai dar para dividir por 3, que é o próximo número primo, né, depois de 2. Porque se a gente somar 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8. 8 não dá exato por 3. Então 125 também não vai dar. Mas ele dá para dividir por 5. O resultado vai dar 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Aqui a gente finaliza. Então, a forma fatorada do 1000 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá bom? Esse pontinho ele indica uma multiplicação. Então aqui você pode escrever também na forma de potência. 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. E essa é a nossa resposta para a quarta questão. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Tá? Em caso de qualquer dúvida, não hesitem e postem seus comentários. Tá? Me ajuda bastante. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal para continuar recebendo novos conteúdos de matemática. Abraço.